Eu vou dar início agora à apresentação do trabalho intitulado Produção de mudas de pimenteira de cheiro cultivar lupita em função do número de células das bandejas e tipos de substratos, dos autores Roberta Gomes, Alace Silva, Liliane Marques, Juliana Costa e Larissa Lima, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Bem, a pimenta apresenta grande importância devido ao seu uso relacionar-se tanto à culinária como condimento, como também na indústria alimentícia para conservação. Além disso, ela é muito utilizada na produção de fármacos alelopáticos para artrite, como também para dor de dente, dor de cabeça, má digestão e também gastrite. É importante ressaltar que sementes de qualidade confiável e que possuem uma alta taxa de germinação possibilitam ao produtor criar suas próprias mudas. Dessa forma, ele pode vai proporcionar a ele uma redução nos custos, além da uniformização das plantas cultivadas. Portanto, nós podemos observar como é relevante estudar essa espécie com potencial para os ambientes de cultivo amazônico. Mediante isso, o objetivo do presente trabalho é avaliar a produção de mudas de pimenteiro de cheiro cultivar lupita em função dos diferentes números de células de bandejas e também de substratos. Conforme Silva e Souza, 1999, a pimenta é uma hortaliça que pertence ao gênero Capsicum. E a sua relevância dá-se principalmente ao seu uso na cozinha, devido às suas propriedades de melhorar a cor, o aroma e o sabor dos alimentos. O método mais moderno e atualmente utilizado para a semeadura é a utilização de bandejas de isopor, devido a algumas vantagens, tais como apresentar uma redução no uso de sementes, que permite selecionar as mudas. Temos também no transplantio uma redução dos danos causados no sistema radicular, tem uma melhoria no pegamento dessas mudas em campo, melhor controle fitossanitário, além de proporcionar o transplantio das mudas durante todo o dia. O experimento foi realizado no laboratório da Universidade Federal Rural da Amazônia, na UFRA, campus Capanema, de janeiro a fevereiro de 2018. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, o DIC, em esquema de parcelas subdivididas com 3 repetições. Aqui na imagem ao lado nós temos como foi etiquetado cada bandeja para diferenciar essas repetições. Bem, o fator parcela foi constituído por 2 tipos de bandeja, a de 128 e a de 200 células. E o fator subparcela foi formado por diferentes substratos, sendo eles vermiculita, fibra de coco, composto orgânico e um composto comercial chamado topstrato. E cada parcela foi constituída de 32 plantas. Já após o plantio em cada bandeja, foram avaliadas as seguintes características. Primeiro, o índice de velocidade de germinação, que ele foi calculado pelo somatório do número de sementes germinadas a cada dia, dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a germinação. Foi analisado também a porcentagem de germinação, e esse resultado foi expresso em porcentagem média e com base no número de plântulas normais. O tempo médio de emergência foi obtido através da contagem diária das sementes que germinaram até o 10º dia após a semeadura. E para as análises altura da planta, diâmetro do caule, comprimento de raiz e matéria seca, foi feita uma média de 10 plantas, sendo que a altura da planta foi realizada com o auxílio de uma régua graduada, o diâmetro do caule foi obtido com o auxílio de um paquímetro digital, o comprimento da raiz também foi com uma régua graduada, e a secagem e a matéria seca, as plantas foram tiradas, o substrato da sua raiz, foram lavadas, secadas, posteriormente elas foram levadas para a estufa de circulação de ar forçada a 65 graus Celsius e depois foram pesadas em uma balança de precisão. E após obter todos esses dados, eles foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tukey a 5% com auxílio do programa AgroStart na versão apresentada. Mediante isso, os resultados obtidos, temos essa tabela, que tem um resumo da análise de variância para todos os índices estudados, para mudas de pimenteira doce, em função do tipo de bandeja e substrato. Primeiramente, nós temos que, para o índice de velocidade de emergência e porcentagem de germinação, podemos observar que não houve diferença estatística para os fatores bandeja
e substrato. Esse resultado ele difere do encontrado por Martins et al. 2020, que observaram que houve sim um efeito dos tratamentos para a maioria das variáveis avaliadas, sendo que o tratamento terra vegetal mais esterco bovino mais casca de mandioca promoveu 100% de germinação. Isso ocorreu devido à presença considerável de matéria orgânica, proporcionando ao composto uma boa porosidade, aumentando também a retenção da água e a aeração, e que são condições ideais para a germinação das sementes. Quanto à variável matéria seca, observou-se que os resultados eles foram significativos apenas para os fatores secundários, que são o composto orgânico e a fibra de coco. Vale ressaltar que aqui na imagem, quando eu coloco um quadrado vermelho, quer dizer que não houve diferença estatística, já o verde significa que é mostrar que foi onde apresenta essa diferença. E como vocês podem ver, como foi falado, ele apresentou apenas diferença aqui nos fatores secundários, que no caso foram o composto orgânico e a fibra de coco. Enquanto que na variável diâmetro do caule, o composto comercial ele apresentou as menores médias. Já referente à altura da planta e o número de folhas, constatou-se que o substrato composto orgânico apresentou os melhores resultados. E diferente dos resultados também foi encontrado por Martins et al. 2020, que eles observaram que os substratos terra vegetal mais esterco bovino e terra vegetal mais esterco bovino e casca de mandioca apresentaram os melhores resultados para a variável altura de planta. E por último, temos a variável comprimento de raiz, em que o fator bandeja foi o único momento em que o fator bandeja se mostrou significativo. Mediante esses resultados, nós temos que, como conclusão, que as bandejas de 128 células, utilizando o substrato composto orgânico, é o mais utilizado, é o mais indicado para a produção de mudas de pimenteira de cheiro cultivar lupita, tendo em vista que apresentou os melhores resultados para as variáveis de crescimento. Essas são as nossas referências e muito obrigado.